Olá, amigos. Estou aqui com o Luiz Fernando Chaves, que é do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp São Paulo, que vai falar um pouco para a gente sobre sustentabilidade e os veículos do nosso país. Luiz, satisfação tê-lo. Seja bem-vindo. Toda minha, Rogério. Muito bom estar aqui no programa. A gente está discutindo sobre a questão de veículos sustentáveis. Isso é uma realidade hoje no país? Hoje no país eu diria para você que não é o primeiro fator de compra do automóvel. Aliás, é muito engraçado porque no Brasil o automóvel sempre esteve no imaginário das pessoas. Tá? Desde a mais tenra idade a gente pensa em ter um carro, ou pensa em se locomover Primeiro de uma maneira brinquedo, diferente. É o primeiro brinquedo, um carrinho. tanto de meninos quanto de meninas. Sim. Né? Só que na hora da escolha do carro, a sustentabilidade sempre fica atrás. Fica atrás da parte econômica, por uma questão de mercado hoje do país, fica atrás de, digamos, acessórios que o carro tenha, né? E ninguém pensa no final da vida útil do carro. E isso é muito complicado. Hoje a gente tem uma frota no Brasil gigantesca, principalmente no estado de São Paulo, né? E não se pensa na reciclagem desse automóvel no final da vida útil dele, né? Então você vê numa mesma pista, por exemplo, como a Dutra, aqui no Vale, ou na Carvalho Pinto, você vê veículos extremamente novos, potentes, com veículos extremamente antigos e que até põem em risco a vida das pessoas que estão na estrada. Aproveitando o seu gancho, essa preocupação, ela deve partir de quem? Da concessionária, da montadora, das prefeituras? De quem? Jairo, eu sou meio, digamos assim, cético, porque eu acho que essa consciência tem que partir das escolas. Quando ensinam as crianças sustentabilidade, tem que ser uma matéria da escola. Para quando você chegar na sua vida adulta, seja para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, para comprar um carro, um apartamento, você pensar na sustentabilidade. Tá? Então, quando você fala em sustentabilidade automotiva, ele tinha que ser um dos fatores primordiais de escolha. No mundo inteiro, recentemente, houve um choque das pessoas porque a grande montadora Volkswagen burlou o sistema que você tinha ali de emissão de gases. Tá? Digamos que tenha sido um engenheiro mal intencionado que tentou fazer o chefe ficar bonito para o chefe. Mas houve essa burla. E isso foi para o mundo inteiro. As pessoas dos Estados Unidos e o pessoal da Europa ficaram chocados. Aqui no Brasil, a gente deu notícia, ninguém lembra mais disso. Não houve uma diminuição da venda de automóveis da Volkswagen por causa desse motivo. Mas lá ocorreu uma mudança. Sim, lá nos Estados Unidos ocorreu uma grande mudança. Você pode falar para mim assim, mas no Brasil o único carro da Volkswagen a diesel é a Amarok. Os outros não são. Ok. Só que assim, o ar poluído dos Estados Unidos ou da Europa, ele chega aqui. Sim. Ou seja, meio ambiente e sustentabilidade é algo global. O Brasil também deveria começar a se preocupar com isso. E melhor, deveria pegar os automóveis, não só da Volkswagen, mas de todas as montadoras, e realmente ver qual é o grau de sustentabilidade deles. Uma hectare de floresta que você desmata na Amazônia provoca um atraso ou um aumento de chuvas na região do Vale do Paraíba. Só para citar um exemplo. Então, afeta de uma maneira global. Isso é o que nós chamamos de rios aéreos. Né? Esses rios aéreos, eles vêm da Amazônia, vêm do sul do país, e qualquer mudança que você tenha nesses dois lugares faz com que, por exemplo, você tenha excesso de chuva no Nordeste, como você teve agora. A chuva no Nordeste é ótimo, não do jeito que choveu. Muita chuva em pouco espaço de tempo e localizada. Prejudicial. Ou seja, as pessoas morreram afogadas no Nordeste. Agora, aproveitando, retornando à questão do veículo, existe uma diferença entre veículo sustentável e veículo poluente ou não poluente, não é? Quando a gente fala em sustentabilidade automotiva, esse é um dos projetos que eu tenho na Fiesp, e a gente analisa uma cadeia completa. Da matéria-prima que é fabricada, aquela peça daquele automóvel, até o final da vida útil do carro como um todo. Né? Quando você fala em economia de combustível, ou emissão de CO2, ou emissão de partículas, é um dos pontos que nós colocamos ali. Mas, por exemplo, o quanto daquele automóvel foi fabricado, ele é sustentável? O quanto, qual parte daquele automóvel, o quanto daquele automóvel eu vou poder reciclar no final da vida útil? Ou, por exemplo, eu bati o carro, meu para-choque rachou, eu vou trocar. Ok,
O para-choque que está saindo, que está quebrado, o ideal é que ele seja 100% reciclado. Ele vire um novo para-choque. Isso seria o campo ideal. Isso existe na Europa, nos Estados Unidos? Existe na Europa, existe nos Estados Unidos e também existe em alguns componentes dos automóveis hoje no Brasil. Tá? Encarece o preço do veículo? Aí é que está. Por exemplo, o material reciclado hoje no Brasil sofre com impostos, sendo que o material reciclado deveria ter a menor alíquota, se não zerada, de impostos. Até para estimular. Exatamente. Tem outra. Já existe uma lei que permite às seguradoras utilizarem os para-choques, por exemplo, de um carro que foi desmontado num outro carro. Ou seja, você poder utilizar uma peça que está em ótima condição, num carro que houve uma colisão, você trocar e botar uma peça que é usada, mas de ótima qualidade, com todos os parâmetros de segurança. Só que é um seguro que não é vendido, ou seja, a população não aderiu a isso. Poderia até fazer o preço do seguro cair, né? Mas não aderiu a isso. Então, eu acho que a educação ambiental é um dos parâmetros. E quando a gente fala em sustentabilidade automotiva, eu tenho que ter critério, eu tenho que ter parâmetros para dizer aquele carro é mais sustentável do que o outro, aquela montadora é mais sustentável do que a outra, aquela concessionária é mais sustentável do que a outra, né? Porque você entra numa concessionária e você entra em outra, elas têm diferenças. Por que eu não posso ter uma concessionária, por exemplo, que seja mais sustentável? Ou seja, aquele óleo que escorre ali, ele é limpo, vai para um ambiente onde ele fica contido, depois é feita uma reciclagem com aquilo, né? O transporte daquilo é feito com uma empresa que tem CADRE, que é um certificado de transporte ambiental, vai para um aterro sanitário ou vai para uma reciclagem de óleo. Tudo isso são critérios que eu acho que a gente tem que começar a ver para escolher um automóvel. O seu trabalho que você desenvolve hoje na Fiesp, esse projeto que você se referiu, ele está visando o quê? O projeto que eu estou desenvolvendo, eu sou coordenador do GT de Sustentabilidade Automotiva dentro da Fiesp. A ideia é que você pegue os carros mais antigos, não os mais antigos, mas os mais velhos, os carros que não têm mais condição de rodar, mas ainda rodam, e você faça uma reciclagem completa daquele automóvel. Tá? O conceito em si é que você faça a reciclagem daquele automóvel e a pessoa que entregou o automóvel, essa entrega é voluntária, tá? Precisa ser um carro que esteja rodando e tal. A pessoa que entregou aquele automóvel vai receber um voucher, aonde ela vai obter um desconto para a compra de um automóvel novo. Isso a gente está falando de que ano para trás? Não, você vai comprar um automóvel novo, mas você pode entregar o automóvel do ano que você quiser. Ah, sim. Se você comprou um carro, está meio cansado e fala assim, eu vou reciclar o carro inteiro, você pode entregar. Eu acho que o voucher não vai compensar muito na compra de um novo, mas é possível, né? Do mesmo jeito que é possível, por exemplo, você pegar um carro com 10, 15 anos, é um carro que não tem ABS, é um carro que não tem airbag, né? E mesmo estando funcionando, você pode entregar e obter um desconto significativo para adquirir um veículo novo. É um carro que não tem seguro, muitas vezes? Muitas vezes não tem seguro, muitas vezes é um carro que, se vier a ter um acidente, coloca em risco a vida das pessoas que estão ali dentro e das pessoas que estão fora. Um carro com ABS, ele consegue, em muitos casos, no ABS moderno, parar o carro em até metade do tempo que você pararia um carro sem ABS, um carro mais antigo, né? O airbag consegue salvar vidas de uma maneira enorme. Então, não basta só o cinto, às vezes o airbag consegue salvar a vida daquela pessoa que está dirigindo, né? Se você pegar uma UTI de hospital, hoje, público, porque num acidente o primeiro hospital que te levam para te estabilizar é o público, a quantidade de pessoas que tem ali dentro é gigantesca, né? Se você consegue ter nos automóveis e até nas motocicletas hoje um sistema de ABS, um sistema de airbag, você consegue salvar vidas e diminuir essa quantidade de pessoas dentro de hospitais, o que é um custo para o governo, né? Então, no meu projeto, uma das partes para dar esse desconto seria a isenção de alguns impostos, né? Então, por exemplo, a gente propõe que os 3 primeiros anos de IPVA não sejam cobrados. Já é uma bela uma diminuição que você tem ali. Significativa. Exatamente. E acaba estimulando também. Exato. Se você pegar um carro hoje que o valor do IPVA aqui em São Paulo corresponde a 4% do valor do automóvel, você está falando em praticamente 12% a menos do valor do veículo, né?
isso estimula as pessoas a ter um carro mais novo. Paralelo com isso, a gente quer também que os próximos governadores dos estados, principalmente o próximo governador que tem em São Paulo, ou os candidatos a governo de São Paulo, eles, digamos assim, eles se comprometam a fazer metas de poluição cada vez mais restritivas, porque se você não fizer isso, vai ficar praticamente impossível você rodar na cidade de São Paulo. A gente vai estar como, por exemplo, Pequim teve durante as Olimpíadas, que você teve que parar todos os automóveis, todas as fábricas, para ter um ar, no mínimo, respirável. Né? Luiz, só para a gente concluir, claro, para conseguirmos alavancar essa sustentabilidade por parte dos veículos, das montadoras, qual é o principal incentivo para que elas façam isso? Pensem os seus veículos dessa maneira. Eu acho que o principal incentivo tem que ser que o consumidor está cada vez mais criterioso no que ele quer. O consumidor não é mais uma pessoa alienada, hoje é uma pessoa globalizada. Então, se ele vê que um carro vendido na Alemanha, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, é um carro que polui menos, que tem uma quantidade de equipamentos de segurança muito maiores, que é um carro feito com materiais reciclados, ele vai querer brigar para que o carro brasileiro seja igual. O brasileiro não aceita mais que o carro nacional seja o que sobra nos outros países, o refúgio. Não, ele quer um veículo fabricado aqui, porque gera emprego e renda aqui no país, mas quer um carro que ele seja global. Ele é fabricado aqui, exportado para o resto do mundo, com todos os padrões de sustentabilidade e de segurança. Bom, vamos trabalhar para isso. Claro. Obrigadão, viu, Luiz? Imagina, fico à disposição. A gente vai para o intervalo, voltamos em instantes. Olá, amigos da RVC, estamos aqui apresentando um novo programa, um programa importantíssimo sobre o mundo automobilístico. Ao meu lado, Cláudio Katsug. Existe uma premiação importantíssima no Brasil, chamada Katsug L'Auto Preferita, e o Katsug vai falar um pouco para a gente sobre esse novo programa que a gente está levando até você. Cláudio? Bom, pessoal, esse prêmio já está na sua 4ª edição e ele se divide em poucas categorias, porque a nossa ideia foi de reduzir ao mínimo o prêmio, o número de carros premiados, de forma que eles sejam realmente a excelência em cada setor, em cada categoria da produção da indústria automobilística brasileira. É um prêmio que eu quis, desde o início, que tivesse um grande diferencial, que é a seriedade. Nós não conhecemos como os nossos jurados, que são 20 dos mais importantes jornalistas brasileiros especializados, vão votar. Nós apenas recebemos a votação, mas sem saber quem votou no quê. E isso foi recebido de uma forma muito favorável por todos os nossos apoiadores, como a Toyota, como a Mercedes, que desde o início apostaram às cegas, praticamente apostaram no meu nome só, e eu realmente sou muito grato a eles por isso. Você vai acompanhar no programa de hoje o teste do primeiro carro híbrido do Brasil, entrevistas também, não é isso, Cláudio? Exato, é o primeiro híbrido que está presente no Brasil, Toyota Prius. Para mim é um velho conhecido, desde quando, há mais de 10 anos atrás, eu desci no aeroporto em Torino, entrei no táxi e vi que o táxi saía em absoluto silêncio. Aí claramente entendi logo que era um carro híbrido e aí comecei a conversar com o motorista para ele me explicar como o carro estava se comportando e a primeira impressão foi totalmente positiva. Dizem que a primeira impressão aqui vale. Ainda mais em Turim, né? E continua sendo amplamente positiva. Foi o primeiro passo à frente na Toyota, que depois desenvolveu uma série de outros modelos a partir disso. Nós temos até mesmo aquele que, para mim, é o futuro que já está chegando, que é o carro a hidrogênio, o Toyota Mirai, e que um dia será fabricado aqui também. A gente vai acompanhar agora então. Fique atento. Confira conosco.
Este é o Toyota Prius, o carro híbrido que abriu o caminho para toda a engenharia da Toyota fazer depois uma série de modelos. A Toyota tem até mesmo um carro a hidrogênio. E ele foi o grande vencedor por 3 anos consecutivos do carro híbrido no prêmio Karsug L'Auto Preferita. Ele tem um desenho absolutamente pessoal que o faz distinguir de qualquer outro, uma frente em cunha, uma traseira mais levantada, à frente o costumeiro emblema da Toyota, temos faróis absolutamente dentro do estilo de design moderno, a frente é agressiva e baixa e lateralmente ele tem um design em subida que leva essa parte posterior que é praticamente o design que diferencia o Prius de qualquer outro carro. Você vê o carro por trás, mesmo sem ler aqui que está escrito Toyota Prius híbrido, você já sabe que é um Prius e que é um carro híbrido. Um carro que polui muito pouco e que, dependendo de como você dirigir, na cidade praticamente pode andar apenas e tão somente com seu motor elétrico. Esse carro tem 2 motores, um motor normal, 4 cilindros em linha, de 98 cavalos, e um motor elétrico de 72 cavalos. Os dois conjugados dão uma potência mais do que suficiente para aquilo que o carro se propõe a fazer, de 122 cavalos. A esse motor é acoplado um sistema de transmissão CVT, de relações, portanto, contínuas, que dá bem a essa noção de carro que, além de ser um carro que polui muito menos que os demais, é um carro que encontra na cidade seu habitat melhor e é um carro que tem como silêncio um dos seus pontos mais marcantes. É um carro que, ao rodar, funciona apenas e tão somente no motor elétrico, se formos rodar devagar, enquanto que há uma série de pequenos detalhes, como, por exemplo, a possibilidade de você observar em holografia, dentro do seu campo visual, os dados do painel. Nesse momento você vê velocidade, a forma de funcionamento que pode ser eco, de onde vem a palavra economia, que é a forma que mais ele consegue fazer com que seja prolongada sua autonomia, tanto autonomia em relação à gasolina como autonomia em relação à possibilidade de ter uma presença maior do funcionamento elétrico. E, de uma forma geral, é um carro que ainda não tem, na minha opinião, aqueles incentivos que seriam normais e que já existem em outras partes do mundo para ele ter um preço realmente competitivo. Ele custa na faixa de R$130 mil e oferece, fora desses detalhes do híbrido, tudo aquilo que os carros modernos podem e costumam oferecer, desde sistema de freio assistido, direção assistida eletricamente para não gastar inutilmente combustível do motor, enfim, de uma forma geral, você tem a oportunidade de ter um carro realmente moderno.
gente vai falar agora sobre um carro que é super competitivo, porque é feito no Brasil, e é um dos mais vendidos, a Mercedes. O Cláudio Karsug também esteve testando e vai contar um pouco para a gente a respeito. A Mercedes C180 é o carro de entrada da Mercedes, a classe C da Mercedes é a mais vendida mundialmente, é a mais vendida também aqui no Brasil. Custa o modelo que nós testamos R$ 138.900 e traz toda a tecnologia Mercedes, desde a tecnologia de motores com injeção direta, um câmbio de 9 marchas com dupla de embreagem, enfim, algo que faz com que aquilo que era um sonho, eu me lembro que quando tinha cabelo, você só podia comprar Mercedes no Brasil se comprasse de alguma embaixada. Hoje, todo mundo pode comprá-lo. É pouco tempo isso, né? Pouquinho tempo, né? É. Vamos acompanhar, então, esse teste com a Mercedes. Esta é a Mercedes C180, um carro que custa R$ 138.900 e apresenta aquilo que de mais moderno a engenharia da Mercedes tem. Esse carro é 98 milímetros mais longo do que a versão anterior, é mais largo e, não obstante isso, é ainda 60 quilos mais leve com a utilização de aços especiais. Tem linhas absolutamente modernas dentro do atual design da Mercedes, se destaca, como é normal, a estrela de 3 pontas, os faróis de LEDs são o que de mais moderno se pode usar na engenharia, as rodas de um desenho exclusivo, naturalmente freios a disco tanto na frente como atrás, o espaço interno aumentou em 80 milímetros no entre-eixo, isso se reflete numa maior comodidade para quem senta atrás, e temos um porta-malas de 450 litros, mais do que suficiente para uma família normal. Esse, em síntese, visto por fora, é o Mercedes C180. Vamos dar a partida. Ele tem, em relação aos demais, toda a tecnologia dos motores 6 e 8 cilindros. Esta Mercedes C180 é o carro com que a Mercedes pensa, participando obviamente do prêmio L'Auto Preferita, de ter um bom nível de vendas. Aliás, a classe C é a mais vendida em sentido absoluto de toda a gama Mercedes, não apenas aqui, mas no resto do mundo. E é um carro que traz todo o conforto tradicional da Mercedes a um preço competitivo em relação aos demais. Ela custa R$ 138.900. Ele oferece, nessa versão, um motor 4 cilindros 1.6 de 156 cavalos. Está estreando uma nova transmissão com dupla embreagem em 9 marchas, o que permite que você tenha sempre a marcha mais adequada a cada momento de utilização do carro. E há uma série de pequenas coisas que são extremamente interessantes. Aqui, por exemplo, acionando esse botão, você tem 4 tipos de funcionamento do motor. O econômico, o, por assim dizer, conforto, o esporte
e o esporte mais que faz com que você possa desfrutar integralmente de tudo aquilo que o carro lhe oferece. Escusado dizer que a segurança é levada muito a sério pela Mercedes, são 7 airbags. Esse carro tem uma série de detalhes que merecem ser lembrados. Por exemplo, o sistema Start and Stop, que ele desliga automaticamente o motor num congestionamento e a hora de reacelerar ele volta a funcionar. Isso reduz o consumo e reduz também o que é muito importante, é um objetivo que a Mercedes sempre buscou através dos anos, reduz drasticamente a poluição que o carro produz. Além disso, nós temos uma série de detalhes, um volante de diâmetro para mim absolutamente correto, não é nem muito grande nem muito pequeno, tem uma pega excelente nesse couro texturizado e que permite que você sinta realmente o volante em suas mãos, o acabamento, escusado dizê-lo, é um acabamento nível Mercedes, os recortes, os materiais utilizados, a parte de painel, enfim, tudo cria uma atmosfera de relax, uma atmosfera de luxo extremamente agradável. E, naturalmente, quem pode se permitir chegar a esse nível de preço, o carro sedã médio-grande de luxo, terá realmente nesse, que é o modelo de entrada, C180, existe depois o C200 com motor sempre 4 cilindros, 2 litros, e uma versão C250 mais esportiva, quem puder comprá-lo certamente ficará extremamente satisfeito. Eu repito, é difícil encontrar algum problema no carro, desde o excelente sistema de ar-condicionado, regulagem independente de uma zona para outra, portanto o motorista pode querer uma temperatura, o passageiro outra, o banco tem todo o acionamento elétrico e tem a possibilidade de fazer com que realmente se sinta à vontade. Em suma, é realmente muito difícil encontrar algum defeito nesse Mercedes C180, que, repito, custa R$ 138.900. Bom, amigos, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa, espero que vocês tenham gostado e convido vocês a continuarem conosco aqui na RVC, acompanhando os próximos programas. Não é isso, Cláudio? Sim, e fica aqui um pedido. Se vocês gostaram, não precisam falar nada. Se vocês não gostaram, nos digam aquilo que lhes desagradou para que nós possamos adaptar ao programa e que seja realmente do agrado geral, que é o nosso objetivo. É isso aí. Até a próxima.